Assim, tá bom? Tá ótimo. Tá se sentindo bem? Cansado? Obviamente. Não. Então respira. Respira, que é um ótimo trabalho que você fez, maravilhoso. Parabéns. Parabéns, estou muito orgulhoso de você, de mim, do teu pai, do Brasil. Vamos lá, galera. Estou aqui com Paulo Niemeyer. Neto, bisneto? Bisneto. Me conta um pouquinho, Paulo, da tua relação com o seu avô. Bem, eu tive uma relação normal de avô, não era uma... Ele era um avô presente, estava ali com você? Ou ele só pensava em trabalho? No início só pensava em trabalho. No início não, porque ele nunca foi presente, na verdade, pelo fato dele trabalhar muito. E o Oscar teve uma vida muito intensa, então a gente tinha que ir a ele, porque ele não sempre estava. Mas sempre foi muito preocupado com a família, mas por ser meu bisavô, ele era muito mais distante de nós, bisnetos. Mas quando eu fui crescendo e depois escolhi arquitetura, a proximidade com ele foi tornando mais maior. Ver você com os outros olhos, né? Cheguei a morar com ele depois e fui trabalhar com o escritório dele, e aí a gente ficou muito unido, inclusive, fazendo muita amizade, desenvolvendo uma amizade muito grande entre nós, a ponto de eu poder participar dos projetos dele e assessorar ele, muita coisa que ele queria fazer. No início, eu, apesar de não ter tanta proximidade com ele, sempre estive muito próximo do trabalho, porque meu pai e minha mãe são arquitetos, chegaram e sempre trabalharam de alguma forma ligados ao Oscar. E isso refletiu em mim, porque eu estava sempre vendo, sem entender muito bem o que era. Não sabia que aquele trabalho tinha a ver com o Oscar, mas sabia que era um trabalho de arquitetura, sabia que eram projetos. As obras eram obras de alguém, fui muito à obra, eu brinco inclusive que com 2 anos de idade eu ia visitar o meu pai, acompanhando as obras do meu avô e minha mãe também. E a arquitetura do meu avô sempre esteve presente, sempre via as pranchas, os projetos. E eu, muito novo, fui ajudar minha mãe no escritório dela, mas sem ter tanta proximidade com o escritório do Oscar, porque eu ficava mais no escritório da minha mãe, e isso era o normal. Pode-se dizer que a arquitetura veio a você simplesmente porque o seu avô era o Oscar Niemeyer? Ou você já... Não, se ele fosse qualquer outro avô, também teria vindo, nas condições que eu tive. A arquitetura já estava no seu sangue, mesmo independente dele? Não digo no meu sangue, né? A arquitetura estava na minha vida, né? Tudo que eu respirava era arquitetura. Cresci na Casa das Canoas, que era uma casa que era icônica do projeto do Oscar, sem entender que aquela casa era uma casa importante para a arquitetura mundial. E a vida foi assim. Cheguei aí várias vezes no escritório do Oscar, sem ter tido tanto contato com ele, por eu ser muito novo. Mas a partir dos 10 anos de idade, 10, 12, isso começou a ficar mais corriqueiro, estar com o Oscar, encontrar com o Oscar nos eventos de família. E eu já tinha entendido quem era o Oscar quando eu estava no colégio, no primeiro ano, parece, estudando sobre Brasília. E eu li o projeto de Oscar Niemeyer, então eu falei, e eu achei curioso, porque o nome Niemeyer era o meu nome. E aí eu fui perguntar, cheguei em casa de noite, mandei para minha mãe, mãe, que Niemeyer é esse? Oscar Niemeyer é parente nosso? Aí ela falou, guarda esse nome, que você ainda vai ouvir falar muito dele. Incrível, isso foi incrível, porque ouvir falar é uma coisa, ir trabalhar com ele, morar com ele, e hoje está com o Instituto Niemeyer, o escritório que leva o nome dele. Hoje eu tenho a marca Niemeyer, que eu patenteei no PNPI, e faço design, faço coleções com a marca Niemeyer. Então eu não vi que aqui no Instituto tem muitos quadros com a tua assinatura. Você pintou? Eu passei, por acaso... Passou a seguir as mesmas linhas dele. Mas na verdade eu gostava de desenho quando era criança. Todas as aulas de artes e desenho eram as aulas que eu gostava mais e me dava melhor. Eu também, por incrível que pareça. Então, adorava desenhar casa. Então a questão da arte e da arquitetura foi natural. Eu não sabia que ia fazer arquitetura, mas
com a tendência, vendo meu pai trabalhar com arquitetura tanto, e a minha mãe também, acabou que foi natural eu trabalhar com arquitetura. E mais natural ainda, você pegou as linhas dele, né? Pelos seus quadros, a impressão que dá que foi Niemeyer que pintou, foi Oscar que pintou. Seu desenho, na verdade, é porque de tanto ver os desenhos dele e o trabalho parecido com o dele, e vendo ele desenhar, é o que me motiva, é como eu gosto de fazer. Eu acho bonito também. Então, faço parecido. Mas não é igual. O Oscar tinha muito mais capacidade do que eu. Mas eu fico feliz quando as pessoas dizem que eu tenho o traço dele, não é? Não é verdade. Porque o traço é dele, o meu é o meu. Porque agora que tem semelhança, o que que tem similaridade e influência, isso é verdade. Eu não consigo ver outra forma de desenhar e trabalhar sem ser a que eu aprendi com ele, inclusive. Então eu gosto muito do croquis mais livre e tudo, e dali, quando a ideia está mais formatada, passar para o projeto. Eu vi que você montou uma equipe super interessante, entrevistei todo mundo já. Vocês vão trabalhar a cultura, vocês vão trabalhar meio ambiente, vocês vão trabalhar até despoluição de Baía de Guanabara, tentar projeto para isso. Vocês vão trabalhar educação ambiental, que teoricamente não tem uma ligação com a arquitetura. Na verdade tem, porque... Tem como a humanidade do Oscar, né? Tem como a humanidade do Oscar, mas é arquitetura. A arquitetura é um modo de habitar, de viver. Nós vivemos na célula, como o próprio Le Corbusier e a arquitetura moderna falava, o módulo de habitar, mas a escala, a gente chama de escala, a escala humana da habitação, do barraco, do anexo, da favela, é uma forma, mas você faz o projeto da favela. Isso é arquitetura, é urbanismo. Então, o urbanismo, ele é uma forma de arquitetura. E tudo isso tem a ver. Você pensar, despoluir o rio, é qualidade de vida e é arquitetura. Oscar jamais iria entregar uma obra com um lago poluído. Exato. Faz parte, o espelho do lago é transparente. Assim acontece com uma cidade, com uma lagoa de uma cidade. Né? Por exemplo, o Oscar, em 85, se eu não me engano, fez um projeto fantástico a pedido do Jânio Quadros para o Rio Tietê, que era o Parque do Tietê, que pegava toda a orla, e a proposta era urbanismo, despoluição e pensar o habitar em São Paulo. Que não foi para frente. Não foi para frente, trocou o governo. A Luiz Erundina achou que não devia fazer, ele fez. Imagina aquele rio. Sem contar ele é possível ser navegável, aquele rio. Sem contar o projeto do Oscar, de fato, que é lindo. Ele faz uma ocupação na margem do Rio Tietê, que era uma solução super moderna para a época, para o desenvolvimento de São Paulo. Hoje já não é mais viável, porque ele já está adensado. Mas resolvi, inclusive, a questão de enchente do rio, porque respeitava o movimento do rio de encher e da vazante. Essa mania que antigamente que eu falo, que eu espero que mude a partir de agora, da pessoa transformar um rio num canal, é praticamente engessar uma veia, né? Porque eu acredito que a subida do rio, aquela parte toda da vegetação em volta do rio, faz parte do dilatamento dele, da retração dele de momentos de chuva nas mudanças. Então, quando o cara cria aquele canal ali, Rio Maracanã, não tem aquela coisinha. Ou seja, se a gente conseguisse transformar os rios nos rios que são, o que o povo brasileiro fez é transformar rio em canal de concreto. É a coisa mais violenta que eu já vi contra a natureza. Ou seja, explode, tem inundação, passa por cima, a água não absorve, não tem o dilatamento do rio. A gente chama de permeabilidade. Fica feio. É importante. A cidade ela vai crescendo, vai asfaltando. O asfaltamento de rua é uma burrice, não é o ideal. Porque quando você asfalta a cidade, você constrói ela toda, você impermeabiliza o solo. Quando chove, que é uma coisa natural, o escoamento dessa água é muito difícil. Fica dependendo muito dos tubos, do esgotamento sanitário. Como o país, o Brasil principalmente, ele é muito deficitário nas obras de saneamento público, acaba que você tem muito transbordamento de rio e fatalmente enchente.
Vocês vão trabalhar, obviamente, tudo isso, eu já conversei com todo mundo. Me diz uma coisa, Paulo. O Instituto trabalhou desde já bastante tempo, ele já existe, ele ficou parado um tempo, né? Qual foi esse período que ele ficou parado? Na verdade, ele nunca ficou parado. Na pandemia, no caso, agora, um pouquinho então, antes. Mas ele nunca ficou parado. O Instituto sempre teve algum movimento. Isso, por exemplo, está acontecendo aqui hoje, é uma reinauguração? Não, na verdade é uma nova fase do Instituto. Uma nova fase. Correto seria isso. Porque nós fizemos grandes parcerias, essas parcerias tornaram viáveis a nossa vida para esse espaço, nessa estrutura. Aqui no Città América, né? No Città América, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E nós estamos hoje com na plenitude, não digo plenitude, porque tem muita coisa que nós podemos construir. Ainda é necessário fazer uma área para o nosso acervo, para a biblioteca. Então tem muita coisa ainda para fazer. Mas já está muito próximo do que seria um movimento ideal. E agora tem a escola que nós estamos inaugurando em setembro, que também está numa condição de início, com espaço para expansão, perspectivas, e que ainda vai desenvolver. Então todo esse trabalho é o que sempre veio desde quando criamos o Instituto. O Instituto foi criado em 2010 e desde 2010 nós sempre fizemos alguma coisa, exposições, trabalho, sempre foi trabalhando aos poucos. Ele agora atingiu uma adolescência, né? Nós fizemos 10 anos ano passado e teve a pandemia, mas agora ele está evoluindo. A pandemia chegou a dar um baque forte no Instituto? Baque forte não, porque o Instituto nunca foi com fins lucrativos, ele nunca dependeu de recurso. Mas paralisou atividades, obviamente. Paralisou. Ele não deixou a gente avançar. Muita coisa já era para estar acontecendo e não foi possível. Ficou parado. E agora vocês estão conseguindo voltar. Você acha que está abrindo agora a perspectiva disso acabar? Você acredita que isso já vai acabar e vocês já estão entrando nesse veio dessa abertura? Exato. Dessa janela, nova janela. Agora... Uma nova janela de consciência, eu acredito que mudou, né? Esse Covid trouxe uma mudança muito grande de mentalidade, de consciência, até espiritual, de muita gente, né? E inclusive eu vejo pelo papo de todo mundo aqui, todo mundo que trabalha de graça, praticamente, em torno dessa ideologia toda essa história, que eu acho isso fabuloso e graças a você, né? Não é graças a mim, né? Na verdade nós temos... É graças a você. Se você não estivesse aqui, teria isso? Acho não que teria. não sei. O espelho, né? Eu fico feliz, eu acho que eu consigo você é referência, você é o norte. Eu acho que sem norte ninguém vai para lugar nenhum. Eu acho que isso em parte é verdade, porque realmente eu tento e me esforço para aglutinar as pessoas e fazer. Você delega bem. Percebo que a tua equipe é muito ela independente. Ela está crescendo muito e muita e sabe muito do que estão fazendo. Né? Você vai ver no resultado depois do... Então, é isso aí. A gente tem, o Instituto, na verdade, está com muitas pernas, está crescendo em vários aspectos, e esse crescimento exige que funcione desse jeito. As demandas eu quero ver, entender, para que a gente não perca a linha de ação, né? Então, eu não gosto e não aceito que as coisas aconteçam, estar entendendo ou conhecendo, para que a gente possa avançar em unidade. Aí eu acho que nisso eu aglutino, porque senão seria muito solto. Isso. E, na verdade, é um sistema de voluntariado. Todos os projetos que acontecem, quando ele envolve certos atores que estão trabalhando hoje de graça, mas por opção, todos têm uma primeira opção ou carreira. Consertando o de graça que eu falei, porque eu não acredito que ninguém trabalhe de graça. Eles ganham muito em troca, né? Eu acho que muito tem isso. Muito em troca. Ganha muita honra, isso tem a ver com lealdade, isso tem a ver com amizade, tem a ver com respeito, tem a ver com uma série de coisas que o Oscar, com a sua humanidade, trouxe para a nossa nação. Com certeza. E você concentrou isso e eles veem isso em você. Por isso que está todo mundo aí contigo. Então, é isso aí. A gente tem uma relação boa e
na questão do voluntariado. E dependendo dos projetos, a gente consegue remunerar, porque trabalhar de graça não que esteja errado, claro, todos se empenham muito. Porém, eles também precisam se dedicar muitas vezes. Isso requer e precisa de remuneração. Sim. E se a gente não consegue, inviabiliza muito o projeto. Então, eu percebi que cada de alguma forma a gente precisa captar para poder viabilizar o trabalho. Sim. Senão não consegue montar as equipes, fazer com que os trabalhos avancem. Mas é pontual, né? Capta, faz o projeto, pagou todo mundo, zerou a caixa. Não, ou, por exemplo, projetos envolvidos com a escola, mas remunera quem é da escola. Projetos envolvidos com a cultura. Aí vai para o diretor de cultura e outras pessoas envolvidas que têm a ver com o projeto. O projeto remunera quem trabalha no projeto. Aí nisso todos podem alavancar ou trazer projetos que são avaliados. A gente vê como esses projetos vão contribuir para que o Instituto cresça. A gente não pode pegar e fazer um projeto que não vai estar em consonância com o que nós estamos querendo fazer. Entendeu? Senão a gente começa a desvirtuar muito. Vai sair da linha filosófica. Chega uma hora que ele não tem muito o que fazer e você desprende tempo e até recurso em projetos que não agregam tanto ao foco central de fazer do Instituto. A linha da simplicidade, né, do Oscar, né? E até de realização. A gente não pode priorizar um projeto privado do Instituto ou que favoreça alguma coisa em detrimento, por exemplo, de fazer uma ação na favela, por exemplo, como eu gostaria de fazer. Óbvio. O Oscar cobrava de um projeto privado o valor real de arquitetura, mas ele fazia em 2 dias o projeto para o caseiro dele na favela, no Vidigal. Tem projeto do Oscar no Vidigal, na Rocinha, que ele doava para as pessoas e não cobrava, porque isso era mais importante. Na cabeça dele, isso que era o trabalho dele real. Aí nas horas vagas ele construía uma alvorada. E é impressionante quanto trabalho assim ele fez. Muitos ele não cobrava. Você viu isso? Era constante. E isso marcou em você? Marcou e é muito bonito. Porque Oscar criou uma legião de fãs e admiradores, não só pelo seu trabalho, mas pela generosidade e a vontade de fazer realmente um mundo melhor. E agora, encarnado em você, ele está. E você tem um bom trabalho pela frente. A gente não está encarnado em mim, né? Mas seria correto dizer que eu vi muito do Oscar e fiquei tão encantado com o que é o Oscar. Falei, não tem sentido não reproduzir isso, que é uma espécie de síntese de uma coisa boa, quase perfeita. Eu acredito que você, não sei se você acredita em vida após a morte, em que seja, onde Oscar estará, ou está, ou esteve, ou não está, você tirou um grande medo dele, né? Qual? De não seguir. Das linhas pararem. A linha dele, parar. Aquela linha bonita, que ele queria para o país, as ideias, a filosofia, a humanidade dele. Se ele tinha esse medo, neste momento ele não está mais com medo. Essas palavras, né? Mas você não acredita nisso? Sabe que você falou uma coisa que eu não tinha nem pensado, mas não que eu não tinha pensado, não tinha expressado dessa forma. E você tem razão. Por quê? Claro que estava imbuído em mim, mas realmente o Oscar queria que isso continuasse de alguma forma, não pela arquitetura dele, mas a gente poder realizar isso realmente é muito legal. E acho que a gente está conseguindo e é um formato muito, muito legal. Paulo, muito obrigado. Um orgulho estar com você aqui. O orgulho é meu, obrigado por tudo. Parabéns mesmo. Conta com a Destinos do Rio porque você precisar. Tá bom? Obrigado.